Graça e paz, meus irmãos amados. Amém. Quem puder ficar de pé, vamos louvar o nome do Senhor, vamos exaltá-lo, porque Ele é digno, Ele é merecedor de todo louvor. Só Ele faz grandes coisas. Eu gostaria que a amada igreja abrisse o texto que Deus me falou hoje à tarde, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E vamos ler o versículo 4, 5 e 6. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta, as suas ofertas, perdão. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então você tem um bem precioso, de muito poder. O maior poder deste mundo você possui, meu amado irmão, que é a fé. Mas, uma coisa, meus irmãos, escutem o que eu vou falar, que isso é algo muito importante. Pela fé, Enoque foi trasladado. Será que nós temos esse tipo de fé? Você crê que é possível alguém ser transladado, não passar pela morte? Amém. Enoque foi porque ele creu. Aleluia, Jesus. Imagine a fé deste homem. Glória a Deus. Muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas e achamos que são grandes demais, mas não são para o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Você encararia isso? Dizer para Deus: eu creio que Tu pode me levar, que não vou passar pela morte assim como Enoque. Você teria essa fé? Mas ele foi trasladado, diz que foi por causa da fé. Então veja bem, a fé pertence a este mundo. E nós podemos exercê-la para a glória de Deus. Deus Santo e amado, que possamos crescer como igreja, como corpo de Cristo, em comunhão, em amor, em intimidade contigo. Mas também, ó Deus, há uma grande necessidade de cada pessoa de crer mais em Ti, de buscar mais a Tua presença, de não recorrer tantas vezes aos médicos, aos psicólogos, aos homens para resolverem os seus problemas, porque muitas vezes é nulo o auxílio humano, mas o Teu não. E Tu faz. Mas Tu quer algo de nós, que muitas vezes nós não queremos, a Deus, crer. Achamos que Deus não pode, que conosco Deus não fará, mas Tu farás.
para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela fé, Enoque foi transladado. Uma coisa tão sublime, tão maravilhosa aconteceu com este homem. Será que na tua vida não pode acontecer coisas grandiosas? Nós temos algo maior do que Enoque tinha. Jesus já veio e está em nós. E conhecemos as obras de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém, aleluia. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Hoje vamos estar sem um retro, porque eu pensei que estava aqui na igreja o computador, mas sem falar. Tudo bem. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a nossa vida, a tua vinda até aqui na igreja é para a glória dele, para o louvor do nome dele. Aleluia, Jesus. Aleluia, faça glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Te adoramos, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos entrar na tua presença. Oh, Deus, adorando o teu nome, Senhor, porque tu és o único digno, Senhor. Não há outro Deus que te honra, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Jesus. Oh, Deus.
Maravilhoso Deus, exaltado seja o teu santo nome, por estarmos na tua presença, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Nós nos prostramos diante de ti nesta noite, Pai, para te adorar em espírito, ó Pai, em verdade. Se há alguma falha em nós, ó Pai, se há algo de errado em nós que nós não sabemos, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos purifica, Pai, mas que nós nesta noite possamos apresentar a Ti, ó Pai, o nosso louvor, o verdadeiro louvor e adoração a Ti, ó Pai. Faz em nós de novo, ó Pai, derrama da Tua glória, derrama da Tua Shekinah, derrama da Tua presença, Pai, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre este lugar, ó Pai, que nós venhamos crescer, ó Pai, não somente em quantidade, mas em qualidade na Tua presença, porque toda honra, Pai, toda glória para Ti, e que neste lugar, nesta noite, somente possa sair dos nossos lábios a adoração, tudo aquilo que impede, ó Pai, pensamento, seja o que for que estiver neste lugar, impedindo a nossa adoração, ultrapassar as paredes deste lugar, nós repreendemos na autoridade do Senhor Jesus, porque o Senhor tem liberdade neste lugar, nesta noite. Faz em nosso coração, faz na nossa mente neste lugar e usa-nos como Tu queres para a glória e louvor do Teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. És bem-vindo aqui.
Glórias a Ti, Senhor. A nossa fé não está em homens, não está nas coisas, não está nas riquezas deste mundo, mas a nossa fé está em Ti, Senhor. Somente em Ti. Nesta noite, Senhor, nós queremos nos prostrar diante da Tua majestade, porque reconhecemos que não há outro como Tu, Senhor. Tu és o único a quem nós devemos adorar. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Nós somos falhos, pequenos, pecadores, mas nós carecemos, ó Deus, da Tua presença. Nós carecemos das Tuas misericórdias. É por causa delas que nós estamos vivos, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Papai querido, porque o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa das nossas iniquidades, o Senhor nos perdoa quando nós deixamos de falar do Teu amor para as pessoas. Pai, tem misericórdia de nós, que possamos abrir as nossas bocas e falar do Teu amor, dos necessitados, dos carentes, aqueles que estão sobrecarregados, que precisam do Senhor Jesus, precisam conhecer esse Deus que nós conhecemos, que um dia se revelou a nós. As pessoas precisam saber que existe um Deus que nos salva, que nos ama, que entregou a sua vida em favor de nós. O mundo precisa saber que existe um Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. Que possamos ser esse canal de bênção para a vida das outras pessoas. Que possamos ser vasos nas Tuas mãos, Senhor. Que possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Nós queremos falar do Teu amor, nós queremos pregar a palavra, Pai. Nos usa, Senhor, nos usa. Obrigado, Papai querido, por Tua presença neste lugar. Continua manifestando e continua fazendo a obra, continua curando, Senhor, continua agindo entre nós. Enche este lugar com a Tua presença, aviva a Tua igreja, Senhor, aviva a Tua igreja, Papai querido e amado. Aleluia. Glória a mim, Senhor, e me conheces, quebranta o meu
totalmente rendida a Ti nesta noite para se alimentar da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Glórias a Ti, Senhor. Boa noite, meus amados irmãos, mais uma vez, graça e paz. Amém. Da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, poder rever vocês, né? E estou vendo aí o irmão Adolfo Ruas, é isso? Sim, amém. Acertei o teu nome, né? Ah, então eu errei, tá certo. Que era nosso irmão desde quando eu vim para cá, desde o início aí da igreja, né? Amém. Que bênção poder rever você, meu irmão, depois de tantos anos. Muitos anos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Passei por uma fase muito difícil, acidente, e foi doença, mas graças a Deus, apoio dos irmãos, apoio da igreja, do pastor, estamos bem. Glória a Deus. Amém. Depois vão colocar as fofocas em dia. Amém. Que bênção, irmãos. Mas gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, né? Muito interessante, que fala a respeito do ministério nas nossas vidas. Eu creio que a igreja tem muitos ministérios. Qual é o ministério que Deus tem reservado para a sua vida? Gostaria de trabalhar hoje a respeito de um ministério muito importante que todos nós devemos estar participando. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou convidar você a ficar em pé, se você puder, em reverência à palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5. Amém? Amém. Sabemos que se a nossa casa terrena ou terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes ser agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros.
pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus se exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos, Senhor Deus, nossas vidas na Tua presença, esta palavra que lemos, ó Pai, e clamamos a Deus, a Ti, ó Pai, Deus Santo e Poderoso, que Tu estejas falando no nosso coração, que o Santo Espírito, Senhor Deus, me use nesta noite com poder e autoridade, Senhor, e que toda honra e toda glória sejam ao Deus Pai Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, nosso Salvador. Ó Pai amado, te agradecemos por cada vida aqui presente nesta noite, ó Pai. Que Tu estejas, Senhor Deus, nos abençoando, Senhor Deus, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se sentar. Eu gostaria de repetir o versículo 15 do texto que nós lemos, que diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você pode dizer um amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Então, eu vou ler até mais uma vez, grave bem esse texto do versículo 15. E ele morreu por todos. Você pode repetir isso? E ele morreu por todos, Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu mas para ele que por eles morreu e ressuscitou. e ressuscitou. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, esses dias eu estava fazendo um estudo bíblico na minha casa, um devocional diário que nós fazemos lá, e nós lemos um texto, agora de cabeça eu não me lembro exatamente o que nós vimos, mas nós lemos um texto em que algo chamou a atenção do meu filho, de um dos meus filhos, meu filho mais velho, que ele disse assim, falando justamente da abnegação pessoal, né? Da abnegação do indivíduo em relação à sua própria vida, olhando a vida do apóstolo Paulo, que é o mesmo apóstolo que está tratando aqui nesta carta de 1 aos Coríntios, aonde ele mostrava assim que ele não tinha tanta preocupação com a sua própria vida nas questões das coisas deste mundo, mas que ele tinha um anseio grande, como diz esse texto aqui, de estar com o Senhor. E ele falou assim, pois naquele tempo tudo era diferente. Eu não sei se eu teria coragem de pensar como o apóstolo Paulo pensa. E é sobre isso que eu gostaria de tratar. Ou melhor, vou tratar sobre isso, mas o aspecto em si é que Deus está falando aqui, ou melhor, Paulo está tratando isso, mas nós cremos que é a palavra de Deus, amém, irmãos? Amém. Paulo está tratando aqui do ministério. Ele diz que Jesus Cristo operou um ministério na vida do homem. Qual é esse ministério? De reconciliar o homem consigo mesmo. Aí no aspecto, de vista aqui do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo é Deus. Então ele diz assim, olha, o Senhor reconciliou o homem consigo mesmo. Ele fez o trabalho de reconciliação entre Deus e o homem. Ou seja, ele construiu uma ponte de ligação. E ele diz o seguinte, que nós recebemos o ministério da
reconciliação. Você sabia que tem esse ministério na igreja? Você faz parte desse ministério? Olha aí, vamos ver aqui o versículo 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, não apontando o dedo para os homens. Olha, você errou, você pecou. Ele não fez isso. E nos confiou a palavra da reconciliação. A quem ele confiou? A nós, a mim e a ti. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, se nós somos os embaixadores, o que é um embaixador? É aquele que faz parte de uma embaixada. O que é uma embaixada? É uma representação. Uma representação. Você sabia que se uma criança estrangeira, ou melhor, vamos imaginar o seguinte, filhos de brasileiros, se algum brasileiro estiver fora do país, vamos imaginar que ele está lá na Albânia, estou chutando um país, e uma mulher entrar dentro da embaixada da Albânia, grávida, e der à luz a um filho dentro da embaixada na Albânia, a nacionalidade daquela criança, ela é brasileira e não albanesa, ou não albanesa, né? Acho que é isso, se posso estar equivocado. Ou que seja em outro país, lá nascer na Argentina. Uma criança que nasce na Argentina, ela é o quê? Argentina. Mas se ela nascer na embaixada brasileira dentro da Argentina, ela é brasileira, não é argentina. Porque a embaixada é uma representação nacional de um país dentro do outro. O território dentro da embaixada, ele é o território estrangeiro. Por isso, por exemplo, quando alguém foge para um outro país, ele tem medo que alguém o prenda naquele país, ele vai correr aonde? Para a embaixada. Dentro da embaixada, ninguém pode entrar para prender um cidadão lá dentro da embaixada. Então, nós somos embaixadores, ou seja, nós somos uma representação dos céus, do reino de Deus aqui na terra. E diz que nós recebemos esse ministério da reconciliação. Mas antes de desenvolver e terminar isso aqui, eu gostaria de ir para o início. Porque o início aqui, o apóstolo Paulo fala algumas coisas que parecem meio estranhas, né? Você já reparou nesse texto que nós lemos aqui, o que o apóstolo Paulo está tratando e falando? Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Está falando do nosso corpo. Se esse edifício, essa casa se desfizer. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando a ser revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, por não querer ser despidos, mas revestidos, ou seja, por não queremos partir, deixando o corpo, né, mas sendo revestidos, ou seja, eu creio que na cabeça de todos nós preferíamos ser arrebatados, até o pastor Severino está falando sobre isso antes, no início, né? Nós preferimos ser arrebatados aos céus do que passar pela morte e a ressurreição. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para ali parará. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Ele diz assim, olha, enquanto nós estamos nesse corpo, presos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Não tão longe do Senhor, mas ausentes. Nós não vemos o rosto, a face do Senhor, não temos aquela comunhão tão íntima, o quanto nós buscamos, né? E temos intimidade com Deus, mas eu creio que no dia que nós estivermos no céu, na sua presença, nós vamos ter uma intimidade ainda maior com Ele, não é isso? Poder vê-lo face a face, poder abraçar o Senhor, sentar no seu colo, o qual nós chamamos de Pai, dizer para Ele, Abba Pai,
É um negócio que é uma alegria impensável às vezes para nós, é como que vai ser o momento onde nós estivermos na presença do Pai. Mas enquanto nós estamos nessa habitação desse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que significa isso? Você pretende deixar o seu corpo? Você tem anseio de deixar o seu corpo? E estar com o Senhor? O mais rápido possível, hoje, se possível. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradável, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal e tudo mais. Mas olha que coisa interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre a preferência de deixar esta casa, abandonar esse corpo e estar com o Senhor. O apóstolo Paulo fala em outras oportunidades da mesma forma, do anseio que ele tem, da luta que ele tem. Olha, eu sei que eu sou útil, estou trabalhando nesse ministério, mas eu vejo que o meu momento final está chegando e eu quero estar com o Senhor, eu quero partir e estar com Ele, de forma que às vezes eu fico dividido, de permanecer com os irmãos, fortalecendo os irmãos e poder ir estar com o Senhor. E aí, em relação a isso, essa visão que o meu filho estava falando, pois hoje, naqueles tempos eram diferentes, né? Hoje, eu não sei se eu teria coragem de dizer isso. Você teria coragem de dizer isso? Eu tenho um anseio de partir, de não estar mais respirando nesse corpo. Eu queria ir partir para a glória. Principalmente os jovens. Eu quero primeiro casar. Alguns ainda diziam assim, né? Eu anseio pela volta do Senhor, mas eu quero primeiro casar, que depois Ele venha, né? Eu quero ter uma experiência no casamento, conhecer uma esposa, da moça conhecer o meu marido. É assim, nós jogamos para frente, irmãos. E sabe o que eu estava pensando aqui, irmãos? Por que esses homens, aqui é o apóstolo Paulo mais especificamente, mas eu creio que muitos outros homens de Deus nessa época viviam isso, irmãos. Porque eles se doavam a sua própria vida no trabalho ministerial. Nós temos a igreja primitiva em Jerusalém, onde as pessoas elas se abnegavam por completo para ajudar uns aos outros, para estar compartilhando as coisas sem preocupação com o futuro deles aqui na terra, né? Não com o futuro espiritual deles. Mas vocês observaram que a igreja primitiva parece não ter muita preocupação com o acúmulo de bens, de pensar no dia de amanhã em relação a o que eu vou deixar para os meus filhos. E eu estava observando, irmãos, que nós temos um problema nos dias de hoje. Qual que é o nosso problema nos dias de hoje? Que nós temos muito conforto nos dias de hoje. Você imagina, meus irmãos, que além da perseguição e dificuldade que eles viviam no início da caminhada evangélica, em muitos lugares onde essa igreja nasceu, né, tanto na Judéia, quanto na Europa, onde eles foram um trabalho missionário, na Ásia, em muitos lugares tinham perseguição. Nós lemos, por exemplo, as igrejas, as cartas das igrejas do Apocalipse, muitas delas falando que eles passavam perseguição em algumas daquelas igrejas na Ásia, em outros lugares. E além disso, as dificuldades, a rudidez da vida da época, mesmo uma pessoa que fosse rica. Se imagine uma pessoa que fosse rica, bem de vida na época do Império Romano, na época que nós estamos falando aqui no início dos primeiros anos, do primeiro século, as pessoas não tinham ar-condicionado, não tinham televisão. Hoje, eu não sei o que fazer, vou assistir TV, vou assistir um futebol. Tem pessoas, irmãos, que o dia que tem o jogo do meu time de preferência, bem no domingo, hoje não vou poder ir na igreja. Não é que tenha o jogo do meu time hoje, vou ter que ficar assistindo. E isso é verídico, irmãos. Estou falando porque eu vi isso, irmãos. Eu vi, né? Eu vi um irmão, inclusive, que torcia para o mesmo time que eu, né? Mas eu nunca deixei de ir na igreja para assistir o jogo, até porque eu era pastor da igreja. Aí não tinha como faltar o culto, né, irmãos? Mas não tem pessoas que fazem isso, irmãos. Olha, hoje o meu time vai jogar. Pois pastor, não vou poder ir na igreja. Bem hoje tem a partida Alguém, quando chegou a época da Copa do Mundo, e no ano de 2014, os irmãos pediram, pastor, agora vai ter Copa do Mundo,
E se cair algum jogo bem no horário do culto, eu disse assim, olha, nós vamos manter o nosso horário. Se eles quiserem mudar o horário da partida, eles podem mudar, mas o horário do culto vai continuar o mesmo. O que é mais importante? É a seleção brasileira representando o nosso país? Ou o Senhor Jesus, que representa o Deus Pai Todo-Poderoso, que é Deus sobre todas as coisas? Qual é mais importante? Então eu vou servir o mais importante, eu vou agradar o mais importante. O que eu vou receber se o Brasil ficar campeão mundial? Eu vou ter garantia da minha salvação? Eu vou ser galardoado por isso? Então eu tenho que servir, fazer aquilo que é importante. E, irmãos, penso as mulheres, não tinha batedeira elétrica naquele tempo. E se tivesse, eu não ia ter tomada para enfiar o pino também, então não adiantava. Quantas coisas não tinham? Sabe uma invenção tremenda, irmãos, que eu vejo para os tempos de hoje? Né? Uma grande invenção da humanidade, o papel higiênico. Irmãos, quando você vai no banheiro e pensa que, olha, o papel higiênico é uma coisa que não existe há tanto tempo assim, eu fico pensando, glória a Deus por essa invenção, que desde a época que eu nasci já existia, né? E vocês lembram que antigamente era um papel mais rústico, né? Que vinha com umas letrinhas, e umas letrinhas ali porque é feito de papel reciclado, né? A reciclagem antigamente era um pouquinho diferente. Então, irmãos, pense o conforto que nós temos hoje que não existia antigamente, e que faz com que nós amemos as coisas desse mundo. Né? Quantas pessoas há 50 anos atrás tinham carro? Hoje, praticamente, se alguém não tem carro, diz, coitado, o cara é miserável, nem carro tem que ser um carrinho velho, né, para se locomover. Irmãos, hoje em dia é fácil, todo mundo tem carro e ainda reclama do trânsito, né? Quantas coisas, irmãos, nós temos nos dias de hoje que nos trazem conforto e fazem, né, com que nós nos acomodemos com a vida que nós temos e que nós amemos a vida desse mundo, né? Esse mundo é tão bom, essa vida é tão boa, e aí nós deixamos, irmãos, aquilo que é mais importante, o ministério que nós recebemos da parte de Deus, de lado, em segundo plano. Até a vida das igrejas, irmãos, tem mudado. Nós passamos a observar, né, as mudanças da igreja atual, e nós vemos o seguinte, que uma igreja, para ser uma igreja considerada moderna, uma igreja progressista, uma igreja que desenvolve, que cresce, ela precisa fazer algumas coisas, né? Pintar as paredes de preto, colocar toda uma iluminação especial, ter uma fumacinha saindo de algum lugar, né? Ter todo um protocolo, pinta-se fora também tudo de preto, uns letreiros bem chamativos, aquela igreja moderna que tem uma banda maneira, né, cantando umas canções, e aqui a gente ouve o pessoal dizer assim, tal igreja, igreja de jovens, uma igreja de jovem, vai muita gente jovem lá, e a igreja da moda, né? Mas eu fico me perguntando, irmãos, e aqui, quando eu uso essas expressões, faço essas colocações, irmãos, eu não estou querendo colocar aqui a minha crítica dizendo que qualquer coisa nesse formato não é bom, ou não está correto, não é bíblico, não agrada a Deus, não estou falando sobre isso, mas critico o modismo, né? Porque o modismo é mundano, né? As mulheres que andam na moda, irmãs, não tem problema você andar na moda, mas quando você usa uma roupa que é indecente, que não cai bem, que não é uma roupa bem apresentável, mas é da moda, e você usa porque é da moda, isso é mundanismo. Então não é questão que a moda em si é o problema, mas se a moda faz você se perverter para estar no meio e agradar as pessoas, isso não é bom, isso não vem de Deus. Então essa é a questão, minha crítica em relação à igreja. Que igreja nós somos? Nós somos uma igreja que faz a obra do Senhor, que proclama a palavra de Deus, ou uma igreja da moda? Uma igreja jovem, de jovens? Irmãos, é uma bênção uma igreja que alcança os jovens, que trabalha com os jovens, que tem muitos jovens, mas a igreja não pode ser uma igreja para jovens. Ela deve ser uma igreja para crianças, para adolescentes, para jovens, para maduros,
para idosos, para a terceira idade, para todas as idades, para todos os sexos, para todos. Para todas as pessoas, alcançar a todas as pessoas. Para os tortos, para os errados também. A igreja, claro, ela não abraça o erro, mas ela recebe as pessoas que estão andando em vida torta. Para quê? Para serem restauradas, curadas, transformadas. Então esse é o papel da igreja, irmãos. Ser uma igreja que alcance o mundo perdido, o mundo no pecado. E veja que é interessante que o apóstolo Paulo, inclusive, fala aqui a respeito do ministério de Deus, que Jesus Cristo, ele diz que ele não fez uma coisa, né? Cristo não imputou aos homens as suas transgressões. Às vezes também nós temos que cuidar, irmãos. Nós temos, as igrejas gostam de imputar. Que é isso? Misericórdia. As igrejas gostam de imputar às pessoas, né? Imputar aos homens os seus pecados. Aquele irmão, aquela pessoa, aquele fulano, está fazendo, e aponta o dedo assim, né? Que coisa mais feia, irmãos. Os meus pais me ensinaram que não se deve apontar o dedo. Então, a igreja não está aqui no mundo para apontar as pessoas, o dedo para as pessoas e dizer assim, olha, você está errado, você é isso, você é aquilo. Não, é para apresentar o amor de Deus. E dentro do amor de Deus, o amor de Deus, ele cura os erros, os pecados das pessoas. É claro que aqui eu não estou dizendo que às vezes não é necessário você chamar a atenção de alguém e dizer assim, meu querido, eu posso falar uma coisa para você? Olha, tem algo que você está fazendo que não é de Deus, meu querido. Né? Deus não gosta do que você está fazendo. Então isso não é apontar o dedo, né? Como querendo destruir a pessoa. É algo para tratar a vida da pessoa, dizer assim, olha, eu só quero deixar claro que isso que você está fazendo é um pecado que aborrece a santidade de Deus. Procure mudar isso. Se precisa de ajuda, eu posso ajudar você a orar pela sua vida, né? Aquela pessoa que tem algum vício, fumante, diz, meu querido, olha, isso aí vai destruir a sua saúde, e Deus não se agrada disso, né? Mas os homens que se consideravam mais santos pegaram uma mulher que foi pega, dito em flagrante adultério. A Bíblia, pelo menos quando relata o texto, não diz que aquela mulher, que eles apontaram algo falso naquela mulher, não, diz que ela foi pega em flagrante adultério, e lançaram perante Jesus, e apontaram o dedo e humilharam aquela mulher. É isso que nós não podemos fazer. O que é esse ministério da reconciliação, irmãos, que está em nossas mãos? É um ministério que faz com que as pessoas encontrem paz na pessoa de Deus. Porque nós, irmãos, naturalmente, como seres humanos, nós estamos em guerra, estamos caminhando contrários a Deus, estamos nos tornando a cada dia inimigos de Deus. Somos contrários a Deus, somos por natureza humana, decaída, inimigos de Deus. O ministério da reconciliação, ele vem trazer reconciliação em dois parâmetros: a reconciliação do homem consigo mesmo, porque veja, irmãos, quantos atritos e contritos nós temos na vida humana. Nós temos uma guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos muitas guerras, muitas divisões, brigas entre famílias, nós temos conflitos no próprio ser humano. E a palavra de Deus, ele traz paz nos conflitos humanos. Aquelas casas que estão destruídas, às vezes casais que estão separados, e Deus, a palavra de Deus consegue reconciliar, reconstruir casamentos, reconstruir relacionamentos entre pais e filhos. A palavra tem esse poder. Esses dias eu estive fazendo o velório do meu pai, que faleceu agora em dezembro, e uma das coisas que eu pude comentar é a respeito da transformação da vida do meu pai, porque meu pai era uma pessoa muito seca, a gente não tinha como criança aquela intimidade com o pai, de beijá-lo, de abraçá-lo. O pai era aquela pessoa que ficava na dele ali, né, e não tinha aquele carinho com os filhos. Mas agora que ele estava idoso, já convertido, eu encontrava com meu pai, eu abraçava, eu beijava ele, né? E o relacionamento comigo com meu pai era assim, né? Diferente do que era no passado. Por quê?
porque Deus entrou nas nossas vidas e fez um milagre nas nossas vidas, tanto na minha vida quanto na do meu pai. É o ministério da reconciliação. E o outro símbolo desse ministério da reconciliação é a reconciliação do homem para com Deus. Porque nós, como inimigos, nós somos condenados. E às vezes nós temos, o mundo, irmãos, pode observar que eles têm uma visão, né? Qual é a visão que muitas vezes nós temos a respeito das nossas vidas para com Deus? Que nós nascemos perfeitos em santidade, né? E que nós nos afastamos de Deus quando pecamos. Mas a verdade não é isso que a palavra de Deus diz. Diz que nós já fomos gerados em pecado no ventre da nossa mãe. Já nascemos como abominação de Deus, como malditos de Deus. Já nascemos destinados ao inferno. O que pode mudar o nosso destino é somente a palavra de Deus e fé em Jesus Cristo. O destino de todas as pessoas que estão no mundo é ir para o inferno. Esse é o destino delas. Quem pode mudar o destino delas? Deus. Amém. Somente Deus pode mudar o destino dessas pessoas. Mas o mais interessante disso é que tem um meio, né? Tem um meio para que essa salvação também seja, esse conhecimento da salvação seja alcançado. Aí entra a vida da igreja nas nossas vidas, irmãos, que é pelo meio do ministério da reconciliação. Quem vai esclarecer essas pessoas? Não sei se vocês lembram, antes de nós começarmos aqui, que nós estávamos falando a respeito da Convenção Batista Nacional e tal, que nós não cremos que as igrejas batistas nacionais possam levar, ou possam salvar as pessoas, porque a obra da salvação, ela é exclusivamente de Deus. Mas Deus nos deu um privilégio, irmãos, de participarmos dessa obra pelo meio da propaganda, né? do anúncio da salvação. Então eu e você, irmãos, temos esse privilégio. É um privilégio de podermos participar dessa obra por meio do alerta, de dizermos para as pessoas, olhem, de pregarmos. Nós precisamos desesperadamente conhecer a Deus. Nós somos necessitados de Deus. Precisamos desse Salvador chamado Jesus Cristo. E isso vem por meio do nosso testemunho pessoal, irmãos. Só qual o ministério tem sido desenvolvido nas igrejas nos últimos tempos? O ministério do convite, vai para a igreja. Vamos lá na nossa igreja. Às vezes nós nos preocupamos em convidar as pessoas para ir para a igreja e esquecemos que a palavra de Deus nos ensina que é a igreja que vai até o pecador. E nós queremos que o pecador venha até a igreja. Irmãos, quando nós abrimos a nossa casa ou visitamos alguém para contar o que Deus fez em nossas vidas, nós estamos participando desse ministério da reconciliação. É contar a nossa história. Não sei se vocês sabem, mas hoje é dia 19, né? Dia 26 de fevereiro eu estou de aniversário. Estou completando, estamos no ano 2023, né? Estarei completando 32 anos de conversão, de novo nascimento. Dia 26 de janeiro de 1991 foi o dia que eu nasci de novo. Nasci para Deus. Então eu estou completando o aniversário, irmãos. Com 15 anos de idade, a palavra de Deus tocou em meu coração, depois de muitos problemas que nós estávamos passando na nossa família, e que eu estava conformado até com algumas coisas que estavam acontecendo. Fui adolescente, irmãos, que nunca usei droga, nunca fui viciado, nunca saí em festinha nem nada, mas tinha um vazio no meu coração. E é isso que você precisa contar para as pessoas, irmãos, aquilo que Deus fez na sua vida. Esse é o nosso ministério, é contar como Deus transformou as nossas vidas, o que Deus fez por nós. E esse ministério foi dado a nós, é responsabilidade nossa. Lembra que eu falei antes do conforto? Como é bom essa vida, né? Mas comece a tirar as coisas que nós temos de confortável nessas vidas. Eu lembro que o meu pai, agora nos últimos dias, como ele estava doente, irmãos, né? Estava doente, com câncer, fazendo hemodiálise, e ele disse assim, olha,
não tenho mais o que fazer aqui. Cada dia ele piorava mais. O que ele estava dizendo? Eu não tenho mais prazer nessa vida. Para minha alegria, irmãos, e a minha paz, minha tranquilidade, meu pai partiu salvo, né, conhecendo o Senhor, glorificando a Deus. Às vezes eu levava ele a fazer hemodiálise, tinha que descer escada ou exames, né? E naquela dificuldade, muita dificuldade de caminhar, ele dizia: glória a Deus, louvado seja Deus. Isso é a alegria do meu coração. Um homem preparado, né? Mas ele dizia assim: olha, eu não tenho mais o que fazer aqui. Por quê? Porque havia acabado o prazer da sua vida. Ele não tinha mais o que fazer. Ele não conseguia assistir televisão, irmãos, porque eu não enxergava direito. Ele tinha problema da audição. Ele até conseguia ouvir porque usava aparelho, né? Ele tirava o aparelho e não via mais nada. Ele tinha problemas de saúde que lhe tiraram o prazer. E é isso que faz, irmãos, com que nós amemos esse mundo. Os prazeres, a alegria de viver nesse mundo. Isso eu não quero, irmãos, recriminar qualquer forma, né, de nós usufruirmos também de prazeres desse mundo, né, desde que não sejam via pecado, né? Nós temos muitos prazeres desse mundo, mas também vivermos a palavra de Deus. A ordem do Senhor Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Esse é o ministério da igreja. É anunciar, é pregar, é viver para as pessoas, é falar, é convidá-las a conhecer o reino de Deus, né? Você já disse assim: olha, você não quer experimentar, conhecer a Deus, conhecer o reino de Deus? Porque o reino de Deus é bom. O Salmo diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a misericórdia de Deus é a graça, anunciarmos a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É um favor tão grande, que vai tanto além do nosso merecimento, né, irmãos? É a graça de Deus. Sabe, um personagem que me lembra, que eu vejo totalmente a graça de Deus na vida daquela pessoa? Porque, vamos parar para pensar aqui, irmãos. Uma pessoa que rouba, ela vai para o céu? Uma pessoa que se embriaga, ela vai para o céu? Uma pessoa que adultera, ela vai para o céu? Sei lá, uma pessoa que corrompe outros, ela vai para o céu? Eu digo que sim, se ela conhecer ao Salvador. E eu vejo aquele homem que foi crucificado juntamente com Cristo. Ele estava na cruz ao lado de Jesus, e ele foi um homem mau, irmãos. Ele foi um homem mau, um ladrão. Ele transgrediu, tanto é que ele foi condenado ao pior tipo de pena da época, a crucificação. E quando ele está lá com Jesus, ele demonstra a fé em Jesus. E o que Jesus responde para aquele homem? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, aquele homem não foi batizado. Ele nunca participou de uma ceia do Senhor junto com os irmãos ali de Jerusalém. E ele não teve o livro registrado, o rol de membros da igreja primitiva. Estou brincando aqui, né? Não que na época já existisse toda essa formalidade que nós temos hoje. Teve muita coisa que ele não participou, irmãos. E durante 99,9% da vida dele foi um homem pecador. Mas ele foi encontrado pelo Senhor. Isso, o que é isso, irmãos? É graça. É a graça. Alguém vai dizer: isso é injusto. Aquele homem pecador, e o Senhor aceitou ele. Eu fiz tanta coisa boa na vida e Deus me rejeitou. Né? Isso é graça, irmãos. A graça não depende do que nós fizemos, depende do que Deus fez por nós. Por isso eu sempre gosto de dizer, né, que a salvação é um presente que Jesus pagou, que fez por todos os homens. O presente está pronto, está lá na cruz. Basta você ir buscar. Deus tem um presente para a sua vida. E isso é a graça de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção como embaixador de Cristo, que você se torne um representante de Deus dentro da sua casa, dentro da escola onde você trabalha, dentro da escola onde você estuda, dentro da empresa onde você trabalha. Por que você está trabalhando numa empresa? Para ganhar dinheiro? Ou será que Deus o colocou lá para que você seja um missionário naquele lugar? Então eu gostaria de deixar essa palavra, irmãos, no seu coração, para que você, a partir de hoje,
lembrasse que você tem tantos confortos na vida, tanta coisa boa, será que nós não podemos trabalhar muito mais em prol do reino de Deus? Doarmos mais da nossa vida em prol do reino de Deus, já que Deus tem sido tão bom para nós? Tem uma canção, um hino do cantor cristão que diz o seguinte: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu morri na cruz por você, o que tu fazes por mim? Ele é o nosso Salvador. Será que não tem tanta coisa que nós podemos fazer em agradecimento a tão grande obra que Ele fez em nossas vidas? Gostaria de convidar você para nós estarmos orando nesse momento, orar pela sua vida, que você colocasse a mão no seu coração com esse desejo de fazer parte, de trabalhar nesse ministério tão glorioso, tão importante, irmãos. Muitas pessoas, irmãos, querem receber a glória, né? Quem não quer ser glorificado, receber a glória? Jesus, Ele foi glorificado, mas nós esquecemos que Ele pagou um preço na cruz. Que preço nós temos, né, para pagar em relação à obra em prol do reino de Deus, do Senhor Jesus nessa terra? Vamos colocar nossas vidas na presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe, para que nós possamos abnegar o nosso conforto, a nossa própria vida, né, para servirmos. Nós temos jovens aqui. Meu jovem, meu querido, você já pensou em servir ao Senhor com a sua vida, como um missionário, alguém que prega a palavra, que vive para a obra do Senhor? Pense nisso, fazer parte desse ministério. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos, ó Pai, nossas vidas na Tua presença, Pai. Ó Senhor Deus, que palavra tremenda é essa que nos concede, Senhor Deus, o privilégio de fazermos parte de um ministério tão importante na igreja, Senhor, esse ministério da reconciliação. Ó Pai querido, que Tu estejas abençoando, Senhor Deus, essas pessoas que estão aqui nessa noite, todas as pessoas que ouvem a Tua palavra neste momento, Pai. Eu oro por esses jovens, ó Pai, que ainda não sabem, não têm muita noção do que farão no futuro, Pai. Mas que Tu estejas abrindo seus corações, Senhor Deus, para o desejo missionário de entregar a sua juventude, Senhor Deus, para servir no ministério, na pregação da palavra, do anúncio do reino de Deus. Ó Pai amado, que continues chamando, Senhor Deus, a cada coração, as nossas vidas, Senhor, colocando propósito, Pai. Que não nos esqueçamos desse ministério tão importante na reconciliação. Ó Pai amado, que Tu estejas trabalhando, Senhor Deus, em nossas vidas, fazendo, Pai, com que a cada dia as nossas vistas possam ser abertas, as nossas mentes esclarecidas, ó Pai. Ó Senhor Deus, os prazeres deste mundo estão acabando, Senhor. O mundo está entrando em tanta luta, Senhor Deus, tantas desgraças, guerras, epidemias ocorrendo, Pai. Ó Senhor, Tu estás voltando, Senhor Deus, para buscar a Tua igreja. O tempo é remido, Senhor. Ó Pai amado, nós estamos nos aproximando dos últimos minutos. Que possamos ser conscientizados, Senhor, de doarmos o nosso tempo, a nossa vida para o Senhor, porque a Ti pertence todas as coisas, também nosso respirar. Ó Deus amado, graças Te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai amado, que possamos retribuir, Senhor Deus, todo o amor, todo o perdão, toda a graça, Senhor Deus, com todo o trabalho das nossas vidas, Senhor, gastando a nossa vida, Senhor Deus, para o Teu reino. Oh Deus amado, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, na Tua presença, Pai, e pedimos, Senhor Deus, que a Tua misericórdia esteja conosco todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você me pedir mais um minutinho para o pastor Severino? Amor, faz favor de trazer aqui o cartaz, que eu tenho que fazer também a nossa propaganda, né? Então eu trouxe aqui agora o momento de marketing. É que eu quero convidar a amada igreja, irmãos. Nós temos aqui um congresso da Família Batista Nacional a ser realizado agora no dia 7, 8 e 9 do mês de abril deste ano. O tema do nosso encontro é Enchei-vos do Espírito. Vai estar conosco o pastor Carlos Augusto Mendes, da cidade de Vacaria, do Rio Grande do Sul, gaúcho,
né, ministrando para nós. Então, quero deixar o convite para a igreja, né? Você já tem aqui no site da nossa convenção, tem as inscrições que já estão abertas, é cbnsc.com.br, você pode entrar lá e ver os detalhes, e vocês estão convidados a estar participando, irmãos, né? Que possamos fazer uma grande festa, amém? O pastor Josimar, inclusive, estive com ele ontem, ele falou que vai ser disponibilizado o ônibus da igreja Ágape lá, então aproveite, né? Se tiver vaga, já aproveite e reserve lá no ônibus também, porque o ônibus vai ter indo para Canoinhas. Então, dia 7, 8 e 9, na semana do feriado de Páscoa, na cidade de Canoinhas, aqui em Santa Catarina. Amém? Vou deixar aqui para vocês, aí para que vocês possam colocar o local visível aí. E agradeço aos irmãos aí por terem me recebido, foi um prazer estar esta noite com vocês, que Deus os abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite, né? Que Deus continue abençoando o pastor Marcos, a pastora Ney, toda a família, em nome de Jesus, nós agradecemos. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, seja à vontade para contribuir com a obra do Senhor e continuemos a adorar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é digno de adoração, encerrando então o nosso culto de louvor, o culto da família, em nome de Jesus. Aleluia. Nós aguardamos ardentemente a vinda do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Oh, Jesus. Esperamos a volta. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
colocar de joelho nesse momento. E agradeço ao Senhor por mais um início de semana. Agradeço ao Senhor porque você conseguiu chegar aqui para adorá-lo, para cultuá-lo. Aleluia. Para bendizê-lo na beleza da sua santidade. Meu Deus amado e querido, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos participantes do teu reino, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui diante da tua presença, Pai, para te adorar na beleza da tua santidade. Nós rendemos graças a ti, Senhor, meu Deus, pelo dia de ontem, pela semana que passou e por essa semana que se inicia hoje, com adoração a ti, rendidos a ti. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, de todas as agruras da nossa alma, Senhor. Oh, meu Deus, aquilo que nós pensamos, que fizemos, que não agradou o teu coração, Pai, na semana passada. Mas essa semana que se inicia, Pai, nós queremos nos levantar como verdadeiros adoradores, como aqueles, Senhor, que te amam, que te exaltam, que te servem, Senhor, com alegria, Pai. Portanto, Deus querido e amado, nós nos levantamos nessa noite como igreja do Senhor, para bendizer o teu nome, para dizer que tu és, que tu eras, que tu sempre serás o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, Pai. Seja curando a alma de cada vida, seja restaurando, Senhor, as forças físicas e mentais de cada um, para que essa semana seja uma semana frutífera, seja uma semana próspera, Senhor, na vida de cada um dos teus servos, aquele que lançou a semente em boa terra, aquele que lançará a semente em boa terra. Meu Deus, que seja abençoado, Senhor, muitíssimamente, Pai, pela tua graça e alcançados pela tua misericórdia, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis ficar de pé, amados, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.